Olá, gente! Hoje é uma entrevista muito especial. Ela, mulher, esposa, mamãe e profissional. Como ela mesma fala, no melhor momento da vida dela, tanto pessoal quanto profissional, a vida quis provar um pouco mais dela, saber o que ela tinha para oferecer. E nesse momento, então, a vida apresentou ela ao câncer. E trouxemos hoje aqui Mariana Nardi. Muito obrigada por você ter vindo aqui, ter aceito esse convite e abrir sobre a sua vitória contra o câncer. Eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho de quando você descobriu, como que foi essa vitória. Eu agradeço o convite, para mim é uma satisfação falar, principalmente para poder estimular as pessoas, porque antigamente, e eu também pensava isso, quando a gente descobre que a gente tem uma doença grave, o câncer principalmente, é muito assustador. E praticamente a gente assina uma sentença de morte. E quando eu descobri, eu estava no auge do meu profissionalismo. Com 28 anos, com 28 anos, dois filhos, um casal. Recém-casada, fazia 5 anos que eu tinha casado. Super feliz, super bem financeiramente, correndo no melhor corpo. De repente, pá. Aquela vida de margarina, né? Que a gente fala. Não existe mais como se fosse. Nossa, tava super feliz. De repente, assim, de repente você teve mesmo. Que desacelerar. Até no início, quando eu comecei a ter os sintomas, meu marido falava assim: amor, acho que você tá estressada. Você tá trabalhando muito, você tá estudando muito, tá cuidando muito da casa, muito das crianças. Eu falei, é verdade, acho que eu tô estressada. Quando você fala em ficar doente, o que você começou a sentir? Eu comecei a ter os sintomas do linfoma durante a gestação da Beatriz. Linfoma? Foi um linfoma não Hodgkin, primário de células B. Nossa. Que foi na região de mediastino. Então, eu tive uma compressão no coração, desenvolvi síndrome da veia cava. Foi uma massa muito extensa, porque eu fiquei muito tempo doente sem saber. Tá, então como você começou a ter esses sintomas sem saber que era ainda? Durante a gestação da Beatriz, quando eu estava de 7 meses, eu comecei a apresentar uma dor na cervical muito intensa. Eu, com todo o conhecimento de osteopatia que eu tinha, associava a postura, às vezes inchaço, e fui levando essa dor. A Má, gente, pra quem não sabe, fisioterapeuta, né, Má? Isso, especializada em osteopatia aqui em Santa Cruz, né? Isso. E aí foi levando essa dor, e era bem intensa, eu achava que era muscular. Quando a Beatriz nasceu, eu comecei a ter uma tosse. E eu lembro que eu falei assim pro meu marido: nunca tive tosse. Agora com a barriga cortada, que foi cesárea, eu tô com uma tosse insuportável. E essa tosse perdurou. A Beatriz nasceu em março. Em dezembro eu não aguentava mais tossir. Fui em médico. Você foi até... Em março ela nasceu. Ela nasceu, foi até dezembro. Com essa tosse. Era uma tosse que aparecia só à noite, quando eu deitava. Ok. E aí eu não aguentava mais tossir à noite, não dormia direito. Fui na Santa Casa, não falaram nada. Fui num otorrino, o otorrino falou assim: pode ser que seja uma sinusite, faz uma tomografia de face. Fiz uma tomografia de face, não deu nada. Ele falou assim: deve ser alguma coisa alérgica. Toma 10 ml de Polaramine que você vai dormir. Legal, bacana. Aí eu falei: beleza, né? Essa tosse deve ser alguma coisa emocional. Fui atrás do significado da tosse dentro da osteopatia. Fui atrás da microfisioterapia e nada resolvia. E aí, em março, eu fui fazer um curso. Um ano depois, eu fui fazer um curso em Prudente com uma amiga minha, osteopata também. E aí, na foto, na hora que eu recebi meu certificado, eu vi que meu rosto tava super redondo. Eu falei: puxa vida, engordei. E ainda falei pra ela, eu mandei fazer um vestido pro aniversário da Beatriz, que vai ser no sábado. E o vestido não vai servir, porque eu devo ter engordado, né? Aí eu cheguei aqui e o vestido tava largo. Eu não tinha engordado, mas meu rosto tava super redondo. E você não percebia isso em casa? Nada. E aí, aquela semana foi muito rápido. Foi assim, eu fui pro Prudente, fiz o curso, voltei, atendi, minha agenda cheia. Você não atendia só aqui em Santa Cruz, atendia fora também. Eu sempre atendi em Santa Cruz e Ourinhos, né? E aí, eu cheguei do curso, fui pra clínica. Eu cheguei na clínica e eu desmaiei.
Mas foi uma coisa muito rápida, assim, eu apaguei e voltei. E aí comentei com meu marido, né? Ele falou, nossa, que estranho. Eu falei, mas foi muito rápido. No sábado, isso foi numa quinta-feira, no sábado era aniversário da Beatriz, eu acordei cheia de vasinhos estourados aqui na região do colo, rosto inchado, cabeça com uma pressão, assim, parecia que eu tava com um capacete apertado, não tinha dor, eu tinha uma pressão na cabeça. E aí eu falei pro meu marido, eu falei, olha como que eu tô, cheia de vasinhos aqui, e transpirando muito naquele dia. Aí ele falou, amor, você deve estar muito estressada com o aniversário, com a festa e tudo mais, curso, você precisa descansar. Eu falei, depois de tudo isso eu descanso. E aí quando eu mostrei pra ele os vasinhos, ele falou, nossa, seu pescoço tá inchado. E aí eu palpei e senti um caroço. Que eu fui ver, eu comecei a correr, eu fiquei bem magra, eu tinha emagrecido 12 quilos. Uau. Né? Então, meu pescoço estava bem fino, só que nas fotos que eu tirava já pós-corrida, a minha correntinha que eu usava já ficava levantada. Já dava pra perceber, e eu não E percebi, você não percebeu? porque não tinha dor. Aí, com essa pressão na cabeça, eu fui num médico, o médico falou assim pra mim, isso aí pode ser até uma íngua, de uma orelha inflamada. E, só que aí eu fui piorando. Respiramos, né, gente? Aí eu fui piorando e assim, piorando a ponto de ter que desmarcar. Falei, vou desmarcar todos os meus pacientes. Comecei a desconfiar o que era, pelo conhecimento que eu tinha. E falei, não, eu vou esperar porque eu vou melhorar. E fui piorando, piorando, a ponto de não conseguir andar 2 metros de tanta falta de ar. Meu Deus, não. E aí, quando eu fui ver, aí eu fui em um médico, cabeça e pescoço, para fazer uma biópsia. Quando eu fui ver, não deu nem tempo de fazer a biópsia. Eu passei mal, fui pra Santa Casa. Quando eu olhei meus exames, eu falei pro meu marido, falei, bom, ou isso aqui, esse exame tá trocado, ou eu tô morrendo. A hora que eu abri o exame, porque era uma coisa muito extensa. Eu peguei uma tomografia de tórax, tinha um tumor de 11 centímetros em cima do coração, um de 12 em cima do pulmão, um de 8 no pescoço e mais um monte pequenininho, assim, sabe? Era uma coisa gigantesca. E meu pulmão direito cheio de líquido, por isso que eu não respirava direito. Então foi assim, muito de repente. Muito. Uau! Aí o médico, um hematologista de Ourinhos, falou assim pra mim, olha, Mariana, o que você tem é muito grave. Aqui a gente não tem condições de tratar de você, nós vamos te encaminhar pra Jaú. E aí me encaminharam pra Jaú. Nesse momento, Má, É assim, Laís. dessa frase, o que aconteceu? Eu falo assim, que eu fui pensar depois, porque na hora não cai a ficha, Tá. né? Eu sabia que o que eu tinha era grave. Eu tenho conhecimento de anatomia, trabalho com a área da saúde. Eu sabia que era grave. O que eu não imaginava, mas na minha cabeça assim, quimioterapia era uma coisa que era igual para todo mundo. Você tem câncer, você vai tomar quimioterapia. Na minha cabeça, a quimioterapia era um remédio, igual para todo mundo. Mas não, são quimioterapias diferentes para diferentes tipos de câncer. E aí, quando eu cheguei lá em Jaú, fiz uma cirurgia. O médico falou assim, agora nós vamos esperar para saber qual tipo de linfoma você tem. Que são muitos. Eu quase nem sabia o que era linfoma. As pessoas muitas vezes não sabem. O que é linfoma, Má? O linfoma é um câncer do sistema linfático. É o sistema da imunológico, seria? Sistema imunológico, exatamente. E a gente tem os linfonodos, que quando a gente tem uma inflamação, vira aquela íngua dolorida. Para combater aquela inflamação. Então, o linfoma é um crescimento exagerado dos linfonodos e de a célula se modifica. Então, vamos pensar que ela sem nenhuma imunidade. Praticamente. Só que os meus exames de sangue não davam alterados. Entendi. Eu não tive nenhuma alteração de exame de sangue. Olha só. E aí, eu cheguei em Jaú, peguei médicos muito capacitados. Graças a Deus. Que já me acalmou. Falou, olha, é grave, muito grave. Mas é tratável. E nós vamos tratar. Isso me estimulou muito. E aí, ficou pronto um exame que eu fiz. Falando exatamente que era um linfoma não Hodgkin de grandes células B primário de mediastino. Até o nome assusta, né? Não é? Meu Deus, é muito grande, muito né? Grande. Só que aí o meu médico falou assim, a quimioterapia para linfoma, ela pode ser de um dia, você vira a cada 15 dias tomar uma químio, ou por 3 dias,
ou, dependendo se for um linfoma mais grave, você tem que fazer aquela quimioterapia que você tem que ficar internada. Aí quando saiu meu resultado, pá. Era da mais grave? Era do mais grave, e aí eu fazia quimioterapia, eu internava na segunda-feira, passava um catéter na virilha para receber o medicamento, porque tinha que ser uma veia de grosso calibre, que o braço não ia aguentar. E aí eu tomava um medicamento antes de começar a tomar a quimioterapia, depois eu tomava a quimioterapia durante 4 dias por 24 horas seguidas, eu ficava ligada na bomba com 3 medicamentos, que trocava a cada 24 horas. E depois, no final, eu tomava mais uma quimioterapia rapidinha de 2, 3 horas, mais ou menos. Tá. Pra depois eu vir embora. Então, eu ficava de 7 a 8 dias internada. Calma aí, você tá me falando então, você com uma bebezinha... De um ano que nunca tinha dormido longe de mim. E com o seu menino de quase 3 anos. Quase 3 anos. E assim, quando me falaram na Santa Casa, né? A minha preocupação era as crianças. Sim. E aí, chamei meu pai, minha mãe, contei, né? O médico conversou. O tempo que eles tiveram era de ir pra minha casa, fazer a mala das crianças, levar pra casa deles, que a gente nem sabia o que ia acontecer direito. E a minha mãe assumiu meus filhos. Entendi. Meu pai e minha mãe, assim, eu não sei de onde Deus deu força pra eles. E só pode ser Deus mesmo, porque meu pai e minha mãe já com os filhos criados, com a vida redondinha também, com a vida deles, de repente cuidando de duas crianças. Agora eu vou aproveitar a vida porque os filhos já criei. Cuidando de 2 crianças. E a minha mãe cuidava dos meus 2 filhos. Uau. Teve vez de eu ficar internada 15 dias. Porque seu marido dias. continuava trabalhando, ele tinha que O continuar. meu marido, graças a Deus, teve a flexibilidade de Graças poder ficar a junto Deus. comigo. Então, Nossa. toda vez que eu internava, ele ficava junto comigo. Que bom, mãe. Nossa, foi o que me deu força. Eu falo que só ele e eu sabemos o que nós passamos lá no hospital, entendeu? Má, qual foi o momento de mais medo ali? Teve Teve. algum momento que você falou, não vai aguentar, algum pânico, alguma crise de ansiedade? Teve, assim, ó. Todo momento, toda segunda-feira que eu tinha que ir, no domingo eu ficava já ansiosa, preparando mala e tudo mais. Mas o momento mais difícil foi no meu 3º ciclo, exatamente. Eu fiz 6 ciclos, né, desses de 5 dias. No meu 3º ciclo, eu tive uma infecção hospitalar, que eu comecei a ter uma febre na quinta-feira. No sábado, que era pra eu vir embora, eu comecei a passar muito mal. Eu entrei em choque séptico, que eu tremia, assim, que eu não parava em cima da maca. Eu falei pro meu marido, corre que eu tô morrendo. Aí meu marido saiu no corredor, chamou a enfermeira, já veio o médico, tudo, falou assim, olha, eu vou ter que levar você pra UTI, porque você não tá bem. Aí fui correndo pra UTI, assim, chorando, e eu falando pro meu marido, eu não quero morrer, eu não vou morrer, eu não vou deixar você e as crianças. E fui pra UTI, cheguei na UTI, minha pressão tava 7/3. E fiquei em isolamento, a médica falou assim pra mim, depois que eu estabilizei, né? A médica falou assim pra mim, olha, Mariana, tem um quartinho ali que tem uma televisão, a gente vai por você. E eu fiquei pensando, falei, puxa, que legal, né? Vai ter televisão, porque senão não tem o que fazer. Porque na UTI você não pode ficar com o celular. Depois que eu percebi, eu falei, eu tô com uma infecção, eu tô em isolamento. É por isso que eu tô nesse quartinho. Eu tava num quarto, assim, de blindex fechado, total isolado de todo mundo, que tinha o maior controle para entrar e sair do meu quarto. Má. E aí, depois, né, eu tive muito medo, aí estabilizei, precisei ficar com um controle bem, assim, foi bem rígido. Aí, saí da UTI, do dia que eu saí da UTI, descobri que tava com uma trombose na perna, por conta do catéter, por conta da bactéria. Então, quando eu tive alta, aí nessa semana que eu fiquei no hospital, precisei tomar bolsa de sangue. Nossa, eu ligava para as crianças, eu chorava porque eu queria ver as crianças e rezando, né? Terço na mão e rezando o tempo todo, Maria passa na frente. Eu sou católica e eu falava para Nossa Senhora, a senhora me deu 2 filhos, a senhora vai me permitir criar meus filhos. E rezava muito. E aí, no sábado, antes de eu ir para UTI, eu sonhei que Jesus estava dentro do meu quarto me dando comunhão. Sério? E eu acordei e contei pro meu marido. E aí, quando eu fui pra UTI, eu sonhei que Nossa Senhora me dava água de um rio. E aí, assim, a todo momento eu sentia que Deus estava cuidando de mim. Eu tinha muito mais vontade de viver do que medo de morrer.
Então, eu pedia muito pra Deus, muita força. E tomava comunhão, que me sustentava muito, assim, sabe? Eu tenho muita fé, rezava muito. Eu falo assim, que eu só consegui também porque a cidade se mobilizou pra rezar por mim. Era muito gostoso as pessoas falarem assim, tá tendo cerco de Jericó, seu nome tava lá. Mari, teve grupo de oração, as pessoas colocaram seu nome. Isso fortalece, entendeu? Porque do mesmo jeito que tem pessoas que são curiosas, que queriam me ver por me ver careca, pra ver como eu estava. Como é que foi, Mar, perder o cabelo? Porque você tinha um cabelão. Tinha Quem um cabelão. conhece a Mar sabe, um cabelo maravilhoso. Tinha um cabelão lindo. Eu falo aqui. que quando meu cabelo caiu, ele tava assim, eu tava gastando muito com ele tava maravilhoso. Foi difícil, assim, quando o médico me falou que ia cair, ele falou assim, ó, 7 dias depois da primeira quimioterapia, seu cabelo vai cair. Você esperou cair ou você já raspou? Não, eu cortei ele curtinho, né, pra poder doar, pra fazer uma peruca pra alguém. E aí, 7 dias exatamente que eu tinha saído do hospital, ele começou a cair de tufo, assim. Aí eu falei pro meu marido, eu vou raspar, porque é muito dolorido. O couro cabeludo fica dolorido e a sensação de você ver caindo é pior. Emocional e fisicamente, então dói cair o cabelo. O couro cabeludo fica bem sensível. E aí eu fui e raspei, eu expliquei pros meus filhos, né? Falei, Francisco, olha, hoje a mamãe vai ficar careca, vou ficar igual a Beatriz. A Beatriz tinha pouquinho cabelo, né? A mamãe vai ficar igual a Beatriz. Quando a mamãe for te buscar na escola hoje à tarde, vou estar usando esse lenço. Eu preparei ele. Aí fui, quem raspou minha cabeça foi o Diego, um cabeleireiro meu lá de Ourinhos. Ele foi muito querido. Eu falei, Diego, eu não quero ver. Ele me virou de costas e ele foi raspando e não foi deixando cair assim. Ele vestiu meu lenço e eu fui embora sem nem olhar no espelho. Tá. E aí eu cheguei em casa e eu falei assim, aí eu entrei no carro, chorei. Aí falei pro meu marido assim, falei, você quer ver? Ele falou, eu quero. Aí eu mostrei pra ele. Daí a hora que eu vi, eu caí na risada, assim, sabe? Porque foi libertador passar por esse momento. Porque é uma expectativa, né? A gente não sabe como vai ser. E foi tão sofrido pensar que eu ia perder o cabelo, que depois foi muito insignificante. Quando eu fui buscar o Francisco na escola, fui de lenço, ele falou que eu tava linda. Quando eu cheguei em casa, eu falei, filha, mãe não tem mais cabelo. Não, mãe. Você quer ver? Eu quero. Aí eu tirei. Aí ele chorou. Ele falou, não quero você assim. Coloca seu cabelo de volta. Eu nunca mais vou na praia com você sem cabelo. Então, pra mim, o mais dolorido foi isso. A reação dele. Não foi perder o cabelo, entendeu? Porque acho que enquanto a gente tá passando por uma situação dessa, Laís, o cabelo é o de menos. Né? A gente quer viver, o cabelo cresce. E eu falava assim, gente, mas nem se não crescesse, eu não tinha problema com a minha careca. Eu me expunha assim, andava com a careca exposta pra quem quisesse ver. Não tinha problema. Eu queria ficar bem. E eu sabia que eu ia ficar bem. E que dependia muito de mim, assim, de estar bem emocionalmente. Então, nunca as pessoas me perguntavam, e aí, Má, como é que você tá? E eu falava, ai, nossa, eu tô mal. E eu pensava realmente que eu tava muito bem. Hoje eu paro e penso, eu falo, meu Deus, eu tava muito ruim. E eu achava que eu tava ótima. Ótima! Sabe, assim, pra mim eu tava ótima. E acho que isso favoreceu muito o tratamento, entendeu? Entendi. Favoreceu. Eu tive pessoas muito queridas junto comigo. Meu pai e minha mãe que não mediu esforço pra Quantos cuidar. anos, Má, de tratamento? Tempo, quer dizer, meses? Não, eu comecei o tratamento em abril, né? Foi até dia 31 de agosto, a última químio que eu tive alta. Graças a Deus eu não precisei atrasar nenhuma químio, né? Minha imunidade caía bastante, mas eu tomava uma injeção pra subir a imunidade. Você fez alguma cirurgia, Má? Fiz uma cirurgia só pra biópsia, pra retirada de linfonodo, pra fazer biópsia. E os cânceres que estavam grandes? Todos regrediram. Com a primeira químio, depois eu já não tinha mais nada. Uau! A primeira químio que eu não tinha mais legal. sintoma, nada. A gente faz um exame que chama PET, né? PET scan. O PET scan é um escaneamento do corpo que ele mostra onde tem os pontos de células cancerígenas. E aí, quando eu fiz, depois de 2 químios, já estava praticamente zerado. Entendeu? Então eu reagi muito bem no tratamento, eu passei o tratamento muito bem. E eu falo assim, que Deus me fortaleceu tanto que eu não fiquei abatida. Quando você descobriu sua cura? A minha cura, Laís, foi assim, eu terminei, quando eu fiz o meu último PET, tinha dado uma leve captaçãozinha ainda, que meu médico falou assim, Mari, provavelmente seja uma cicatriz, porque era muito grande. Se eu fizer um raio-x, eu tenho uma massa aqui ainda, só que ela não tem células cancerígenas, ele não tem captação, que a gente fala no PET. Depois eu fiz rádio,
Aí agora em maio eu fiz o PET de novo, ainda deu uma leve captação. Ele falou, vamos acompanhar. Se a gente fizer daqui 60 dias, estiver do mesmo tamanho, ele falou, eu tenho certeza que é uma fibrose, né? Que é uma cicatriz. Sim. E aí foi assim, muito leve, sabe? Que ele falou pra mim, ele falou, Mari, pode ficar tranquila, vida que segue. Tem uma captação leve, que é uma fibrose, é uma cicatriz. Isso daí, 99,999% de chance de não ser célula cancerígena. Quanto tempo você tem ainda que fazer os exames? Tem ainda? Eu faço. Agora eu tô indo no médico a cada 3 meses já. Tô fazendo exames de rotina a cada 3 meses. E a cada 6 meses eu faço PET scan. E durante 5 anos... Quando você vai fazer esse exame, Má, você fica um pouco ansiosa? Até exame de sangue eu fico ansiosa. Tipo, na hora de coletar sangue, eu já fico assim, nervosa, ansiosa, porque... E quando você sente alguma dor? Porque um dia eu ouvi de uma moça que teve câncer de mama, há uns 12 anos atrás, ela falou, Laís, é uma dor de cabeça, eu já fico preocupada. Eu era mais neurótica. Tá. Eu era mais neurótica. Eu fiquei muito ansiosa, tive várias crises de ansiedade, assim, que o meu médico me recomendou fazer a meditação. E aí eu não era muito crente na meditação, falei, resolvi tentar. E me dei muito bem com a meditação. E aí, durante uma meditação, antes de eu fazer um PET, eu via eu em cima de uma ponte, soltando um balão vermelho, que era um balão de coração, desses de gás hélio. E eu soltei esse balão de cima dessa ponte, e quando o balão tava lá em cima, o balão tava assim, tava escrito câncer. A sensação que eu tive naquele momento é que eu tava liberta, assim, daquilo que tinha acontecido na minha vida, entendeu? É como se o câncer tivesse ido embora de uma forma leve. Amorosa. Eu acolhi, por mais difícil que seja passar por uma situação dessa, eu acolhi. Eu nunca questionei Deus, por que comigo? Por que não comigo, né, Má? Porque a gente não é melhor que ninguém, né? E aí eu aprendi assim, não é o porquê você fica doente, é o para que você fica doente. Bem isso mesmo. Então, eu evolui muito, eu sou outra pessoa, eu tenho as minhas limitações, porque a quimioterapia é um trator que passa em cima da gente, né? Então, eu engordei quase 20 quilos com tratamento, emocionalmente eu fiquei muito diferente, mas a gente dá valor para muitas coisas que antigamente, tipo, a gente trabalha e guarda dinheiro. E hoje não, hoje eu trabalho e se eu tenho vontade de fazer alguma coisa eu vou fazer, se eu tenho vontade de comprar alguma coisa eu vou comprar. Quando eu saí da minha quimioterapia, eu falei pro meu esposo, esse ano nós vamos fazer nossa piscina, e a minha piscina tá lá. Porque eu falei assim, a gente tem que ser feliz hoje. Verdade. A gente tem que ser feliz hoje, foi isso que eu aprendi, entendeu? Sua maior lição. A minha maior lição. Isso fortaleceu meu casamento, sabe? Assim, legal, então, é difícil, muito, muito difícil. E eu só fui perceber a dificuldade mesmo depois que eu parei e falei, meu Deus, passou. Porque você não tem escolha. Você tem que ir fazer, né? Mas quando você estava grávida, você já começou seu câncer lá, então? Quando você estava Eu grávida? tava com 7 meses. Com 7 meses, então começou lá. Começou. E por ele ser tão grave, foi 1 ano sem você saber como que Deus te guardou, né? Então, porque foi 1 ano... Você sabe que eu comentei isso com o meu médico na última, né? Que ele falou assim pra mim, nossa, Mari, quem te viu, quem te vê, hein? Ele falou assim, numa formação geométrica, o tamanho da sua célula tumoral, da sua massa tumoral, era do tamanho de 2 bolas de futebol. Então, era muito grande. Ele falou assim, eu nunca tinha visto um tamanho desse. E eu falo assim, que é Deus. Aí ele falou assim, eu falei, doutor, mas é um câncer agressivo. Ele falou, é um câncer agressivo. Eu falei, como eu fiquei doente tanto tempo? Ele falou assim, nada explica. Deus. E ele falou assim, eu falo mais, se você tivesse descoberto logo depois da gestação, o seu corpo não tinha aguentado a quimioterapia, porque a gestação modifica muito o corpo. E aí eu tive a Beatriz, quando a Beatriz estava com 5 meses, eu comecei a mudar minha alimentação totalmente, tirei todos os alimentos que eu percebia que eram inflamatórios para mim, né, glúten, leite, açúcar, e comecei a correr. Comprei uma esteira, comecei a correr, me encontrei na corrida, corria 4, 5 quilômetros pelo menos 4 vezes na semana, me sentia super bem, então eu fortaleci meu corpo. Eu falo que Deus mostra tudo na hora certa, assim, sabe? É incrível, né, Então, foi Deus que me sustentou, foi Deus que deu força pra minha família. Sim. Linda, é uma história de vitória, né? E antes da gente tá finalizando
aqui a nossa entrevista, né? Eu quero fazer um bate-bola com você, um jogo rápido, tá? Mas antes eu quero chamar a Laís para dar uma dica para vocês e anota aí que é incrível. Oi Laís, tudo bem? É isso mesmo, anota aí essa dica que é muito legal. O papo de vocês aí tá bem interessante, né? Sobre essa motivação maravilhosa da Mariana Nardi. Olha, uma inspiração, viu? E para falar também sobre este assunto, nós aqui da Prime Beleza Cosméticos também temos os melhores produtos para quem está passando pelo tratamento de câncer, ou que já superou o câncer, né? Ou que se preocupa com isso. Aqui na Prime nós temos os desodorantes sem alumínio, Laís, é super legal. Olha que bacana, vou mostrar aqui uma variedade para vocês de vários desodorantes aqui na Prime, que você pode se cuidar, se sentir bem, se sentir segura. Olha que bacana, super legal. E cuidando da saúde. Anotou? Legal, né? Um beijo lá, até mais. Ok, Laís, pode deixar que já tá anotado. Má, pra gente finalizar agora, um bate-bola. Hoje, qual é seu maior medo? Fica doente novamente. O que você deseja daqui a 10 anos? Tá feliz da vida na praia com os meus filhos. Amor. Meus filhos. Deus. Me sustentou. Se você pudesse voltar no tempo, você teria mudado? Você escolheria não ter o câncer? É muito difícil, assim, emocionalmente é muito difícil responder, mas eu acho que me trouxe muitos benefícios. Então, é uma coisa que a gente não tem escolha, né? Se a gente tem que viver, a gente vive. Eu acho que os planos de Deus, os planos da nossa vida, é Deus que faz. Sim. Então, foi Ele que fez esse plano pra minha vida e eu tenho certeza que minha vida daqui pra frente vai ser muito melhor. Do que era, né, Má? E aqui, pra gente finalizar, e seu maior aprendizado de tudo isso? Dá valor na família. Má, tem mais alguma coisa que você queria falar sobre pra gente finalizar? Eu Deixar queria... alguma dica, algum recado pra alguém que tá aí, talvez passando pela mesma situação que você está passando e talvez não tá vendo saída, talvez tá desanimado naqueles dias de tratamento? O desânimo bate, quando a gente recebe o diagnóstico é muito difícil, mas eu sempre falo assim, até agora eu fui convidada para fazer umas fotografias para Outubro Rosa, né? E eu tava pensando, e o que eu falaria? Eu falo assim, que eles fazem muita campanha preventiva, e não é o preventivo só. Você tem que se fortalecer a partir daquele momento. Então, se você tiver um diagnóstico, uma dificuldade, a única coisa que eu tenho para falar é que se você não tiver Deus, a força não vem. Independente da sua religião, independente da sua crença, é Deus que fortalece, é Deus que sustenta. Então, foi o que me sustentou e eu tenho certeza que foi Deus que me curou. Então, a minha dica para todo mundo é assim, independente da dificuldade, tenha fé. Continuar na fé, né, Má? Na fé, porque vai E passar. muda a palavra, não por quê, para quê. Para quê? Fica mais leve, né? Mais leve, exatamente. Má, obrigada Eu que agradeço. por você ter falado com tanto amor, com tanta delicadeza e ter colocado aqui pra gente situações que você passou de vulnerabilidade, né? Não, eu agradeço. Muito Pra obrigada. mim, é uma satisfação e uma superação. Conseguir falar também sem sentir dor. Com um sorriso no rosto. Exatamente. Pra mim é muito prazeroso. E quero agradecer imensamente aos nossos parceiros, primeiramente a Leila, nossa decoradora aqui do programa Sempre Bela, que trouxe todos esses objetos aqui da Prosperitá, que tem cada coisa lindíssima lá. Essa mesinha linda de madeira, gente, da Carpintaria do Pneu. E esse macramês lindo aqui, que é da Kátia Sanson, que ela tá fazendo, gente. Vamos marcar também o Insta para vocês conhecerem cada vez mais o trabalho dela, que tem ótimos, ótimos valores. Ao meu look de hoje pela Helena Freitas e acessórios, também Helena Freitas. E hoje a minha sandália Val Calçados. Gente, então a gente fica por aqui. Espero que a entrevista de hoje tenha deixado para você um grande aprendizado, tá bom? Um beijo para vocês e tchau, tchau. E não esqueça dos 3 Cs. Curta, comenta e compartilha.